Ainda não. Sociologia e Utopia. Bem-vindos ao 5º episódio do podcast Ainda não. Sociologia e Utopia. O convidado de hoje é João Queiroz, investigador do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto e professor adjunto na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto. Grande parte da sua pesquisa tem-se centrado nas transformações urbanas, nas políticas de habitação e nas desigualdades sociais nas suas múltiplas dimensões. João, o que é que te tem ocupado a cabeça ultimamente? Quais são as suas maiores preocupações? Desde sempre, enquanto sociólogo e também certamente enquanto cidadão, mas desde sempre enquanto sociólogo tive uma preocupação forte com o tópico das desigualdades sociais. Tem sido, digamos, um pano de fundo da minha atividade investigativa na sociologia e também da minha atividade docente. Tenho procurado, em todos esses âmbitos em que tenho trabalhado, em que tenho tentado então desenvolver esse ofício de sociólogo, tenho tentado trabalhar a temática das desigualdades sobre múltiplos ângulos, geralmente a partir de experiências de trabalho, de pesquisa de terreno em territórios diversos, em contextos sociais e cotidianos concretos, mas é esse o assunto que tenho procurado trabalhar essencialmente e que me ocupa e me preocupa prioritariamente, e muito mais agora nesta altura, com a pandemia da Covid-19, com as crises decorrentes da pandemia da Covid-19, creio que ainda mais se acentua a minha preocupação em estudar os fundamentos, as lógicas de geração, de estruturação, de reprodução das desigualdades sociais e o modo como, de alguma forma, podemos tentar revertê-las, confrontá-las, diminuí-las, eliminá-las eventualmente. Isso nos tempos mais recentes, obviamente vimos à evidência os efeitos da persistência de profundas desigualdades sociais a múltiplos níveis, mais ainda se colocasse esse desafio de tentar perceber esta lógica por trás, os fundamentos por trás da geração e da reprodução de desigualdades sociais e o modo como podemos ultrapassá-las, eliminá-las eventualmente, pelo menos essa é a utopia. Mas também para mim, enquanto pessoa que viveu a idade adulta no século XXI, 2000, portanto, metade da minha vida mais ou menos foi lá no século XX, em metade foi no século XXI, portanto, toda a minha vida adulta foi uma vida pautada por um espectro, se quisermos, que é o espectro da crise. Logo em 2000, 2001, precisamente quando eu estava a entrar na faculdade, na minha licenciatura em Sociologia, se falava e se falou de forma tão evidente em crise no nosso país, não é? E a partir daí, digamos, os últimos 20 anos, eu sou e faço parte de uma geração, de gerações da crise, não é? E portanto, inevitavelmente, olhando para as crises que fomos atravessando ao longo destes anos, o que tivemos que sobressaiu foi realmente o fenómeno das desigualdades sociais, que em cada momento de crise aparecem mais evidenciadas e aparecem mais gritantes e gerando realmente efeitos que não são igualmente, por muito que se diga, o contrário, não são igualmente distribuídos pela população. Portanto, são muito desigualmente distribuídos, afetando obviamente mais aqueles que à partida têm menos recursos de toda a ordem. Portanto, esse tem sido o pano de fundo, digamos, da minha vida enquanto cidadão, da minha vida adulta e da minha vida de adulto e da minha vida enquanto sociólogo. É esse o tópico. Tenho, como disse, abordado de formas diferentes. Mais recentemente, nos últimos anos, por efeito também da minha trajetória profissional, tenho regressado, digamos, a um interesse mais aprofundado pelo estudo das desigualdades educativas, ou pelo menos a dimensão educativa das desigualdades sociais. Portanto, também presumo que nos próximos tempos continuo, depois de ter olhado as desigualdades mais do ponto de vista da sua territorialização, da sua expressão urbana, da sua expressão nos modos de vida em contexto urbano e não apenas em contexto urbano, depois de ter dedicado algum tempo a essa vertente, digamos, de estudo das desigualdades sociais, estou agora mais focado no tópico das desigualdades educativas e logo como elas, digamos, são uma dimensão central das desigualdades sociais e sociedades.
Sim, de uma forma mais concreta, o que é que tu tens trabalhado, sim, mais recentemente? Eu tenho aqui algumas etapas do meu trabalho nos últimos anos, investigativo sobretudo, e efetivamente durante um período de cerca de 10 anos aproximadamente, eu estive muito dedicado ao estudo das recuperações sociais em diferentes territórios, em particular no noroeste português, portanto estive implicado em estudos sobre a cidade do Porto, sobre a habitação na cidade do Porto, sobre lógicas de organização e de desenvolvimento comunitário na cidade do Porto e noutros contextos. Estive também muito ligado em perceber melhor as transformações sociais em contextos rurais em mudança, em contextos industriais em processo de transformação também, de desindustrialização, no Val do Ave, por exemplo, olhando também fenómenos de estruturação das profissões em alguns setores e de produção e reprodução social de certos grupos sociais, como quando estudei a realidade da construção civil, mundo operário, nesses setores. Enfim, dediquei-me durante uma parte importante destas últimas 2 décadas a estudos desse âmbito. Mais recentemente, tenho debruçado mais sobre o fenómeno educativo, muito em particular sobre o fenómeno da educação de adultos, do desenvolvimento comunitário, a partir de abordagens que são abordagens da sociologia, mas que são necessariamente também abordagens multidisciplinares e que efetivamente trazem também um outro salto para a minha trajetória enquanto sociólogo. Mais recentemente ainda estou a trabalhar, sou um dos coordenadores nacionais de um grande projeto sobre a avaliação das competências dos adultos, como se distribuem as qualificações, neste caso dos portugueses, e do modo como eles adquirem, desenvolvem, mudam as suas competências e de modo também essas qualificações e essas competências depois influem na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Agora estou muito focado nessas matérias, que são matérias que vão precisamente ao âmago da temática de que eu falava, são matérias que, abordando a questão das desigualdades educativas, nos trazem, efetivamente, uma das vertentes fundamentais que explica as desigualdades sociais. Essa distribuição muito diferenciada de recursos culturais, de recursos escolares, de capitais culturais, que fazem com que as pessoas também tenham por essa via, oportunidades diferentes na vida, não é? E tu há pouco falavas da crise, não é? De termos crescido um pouco, o nosso trajeto ter sido bastante influenciado pela crise. Como é que a sociologia tem olhado para estas crises sucessivas e como é que a tem criticado, digamos assim? A sociologia tem efetivamente tido um papel importante no estudo dos fundamentos das sucessivas crises económicas, financeiras, sociais, que temos atravessado, e também um papel depois, se quisermos, na avaliação das respostas à crise e no modo como a nossa sociedade e diferentes grupos sociais têm respondido e saído, se quisermos, das sucessivas situações de crise ou não saído. Também acontece que para muitos, e realmente nos contextos, nos meios que eu tenho estudado, no quadro de uma equipa de trabalho que já há muitos anos desenvolve estudos neste âmbito, no Instituto de Sociologia da Universidade do Porto, o que temos verificado é que há grupos sociais que, no fundo, não conhecem outra coisa senão a crise, a permanente crise, não é? Vivem em crise permanente e, portanto, também um dos propósitos, faço este parênteses, um dos propósitos da sociologia também tem sido, e do trabalho que em particular nós temos feito, também tem sido mostrar como a própria noção de crise é uma construção social e política e, portanto, não significa a mesma coisa para os diferentes grupos sociais. Há alguns grupos sociais que falam de crise, mas que, em termos relativos, ficaram bastante protegidos de muitas destas crises que eu falo. Não é? Por outro lado, há grupos que quase não chegam a falar de crise porque nunca conheceram outra
realidade que não a dos baixos rendimentos, da exclusão face ao mercado de trabalho, aos mercados de consumo, face à escola. Portanto, também temos feito esse esforço e acho que a sociologia tem um papel muito importante em fazer perceber essas múltiplas nuances, essas múltiplas cores da crise, essas múltiplas apropriações e modos de vivência da crise. Mas talvez falte, de alguma forma, estruturar mais esse trabalho e talvez falte mais, se calhar, abordar a crise num quadro mais amplo em termos nacionais. Eu digo isto porque, se é verdade que nós aqui no Norte e no Porto em particular temos olhado bastante estes fenómenos, nem sempre isso tem acontecido noutros pontos do país, noutros espaços de produção de conhecimento sociológico, conhecimento das ciências sociais, e portanto se calhar falta articular alguns esforços no sentido de podermos ter uma perspectiva mais ampla sobre as crises e o modo como elas têm sido vividas e de alguma forma ultrapassadas ou não pelas pessoas. Portanto, certamente também é responsabilidade nossa não termos estendido esse espaço e por outros contextos onde pudesse ser prolongado o tipo de avaliação e o tipo de análise que temos feito, mas acho que a sociologia tem esse papel, de alguma forma, de clarificação, de desmistificação do que é a crise e o que é que ela pode significar para diferentes grupos sociais. Tem um trabalho também, tem um papel também de evidenciação das suas causas mais profundas, para lá daquilo que é a espuma dos dias e as polémicas diárias em torno de quem é o culpado, de quem é o responsável, não é? E tem depois um papel também em traçar alguns caminhos de saída, não é? De ultrapassagem, capacitação, de emancipação das pessoas que mais sofrem com os efeitos destas crises. É óbvio que eu digo sempre isto, há uma espécie de quase, eu poderia dizer uma espécie de ilusão pequeno-burguesa, se calhar dos sociólogos, da sociologia, faz parte um pouco da sociodiceia dos sociólogos que acharem que os seus trabalhos vão ter um grande efeito, um grande impacto, vão ser transformadores, que vai haver uma conversão mental quase por parte de quem leia os resultados destes estudos. Não é bem assim, e eu, digamos, sou um pouco cético relativamente a tudo isto. Nós somos também, digamos, envolvidos na voragem dos dias e da velocidade, e portanto nem sempre conseguimos tirar as devidas ilações, os próprios sociólogos e depois as pessoas a quem nos dirigimos, conseguimos tirar as devidas ilações sobre os nossos trabalhos, não é? O que é que eles podem dar enquanto elementos de apoio à transformação social, mas apesar de tudo, acho que devemos continuar a fazer, certamente, a fazer boa sociologia e a fazer muita sociologia, não é? Muita e boa sociologia, cotidianamente, porque só fazendo continuadamente, só melhorando os nossos procedimentos, os nossos resultados, sabendo comunicá-los melhor, é que vamos evidenciando realmente esse papel que a sociologia pode ter e vamos também, se calhar, chegando a mais pessoas que possam ir curando e mobilizando os resultados daquilo que nós fazemos. A mim, pessoalmente, o que me cabe, creio eu, é continuar a fazer esse trabalho, continuar a tentar divulgá-lo e, obviamente, eu tenho um espaço muito interessante e especial e o fazer que é a docência, não é? E, portanto, ao formar novos profissionais, e até nem formo sociólogos, formo outros profissionais, muitas delas com um papel relevante depois no dia-a-dia da vida das instituições, da vida das escolas, da vida das organizações do setor social, etc. Poder aí também, digamos, lançar a semente de um modo de viver sociológico que ajude também no cotidiano essas pessoas a usarem as ferramentas que nós temos para verem o mundo de outra forma e para atuarem. Querendo manter, obviamente, essa crença de que a sociologia pode ter um papel, só fazendo e continuando a trabalhar diariamente e afincadamente é que podemos realmente a prazo ver os objetivos disso mesmo. Não esperar que apenas porque lançamos um livro, palestra, que isso vai ter algum impacto, é continuar a fazer e tentar chegar às pessoas
esse olhar sociológico, portanto, eu acho que tem um lugar muito importante a desempenhar em sociedades como a nossa e em termos dos tempos em que vivemos. Por fim, queria-te só perguntar que utopias é que guiam o teu pensamento e a tua ação? Em que é que acreditas? Eu não sou muito de crenças, portanto, não acredito assim em muita coisa, mas acredito na ação. Acredito na ação humana, não acredito muito em conversões, como eu dizia, mentais, não acredito muito em operações meramente discursivas, acredito em ação e em ação transformadora, acredito que ela existe e que é possível. E, portanto, se quisermos tomar, digamos, por referência a questão das desigualdades sociais, acredito que é possível encontrar espaços, desde logo de espaços e contextos, desde logo de produção de conhecimento adequado, conhecimento sociologicamente informado, conhecimento desmistificador, conhecimento científico, que permita guiar essa ação de uma forma mais consolidada e de uma forma mais preparada. E depois, se assim puder ser, se essa ação puder ser guiada por esse conhecimento, então é de esperar que diferentes coletivos sociais possam, na sua ligação com a realidade e com o mundo, possam depois efetivamente operar no sentido, por exemplo, de exigir, propor e conceber políticas públicas mais afins ao combate às desigualdades sociais, educativas e sociais, que possam, eventualmente, nos seus locais de trabalho, nas suas escolas, nas suas organizações de intervenção social, desenvolver uma atividade mais afim a finalidades de transformação social e realmente de confrontação dos fundamentos efetivos das desigualdades sociais e não apenas meramente paliativas, assistencialistas, seja o que for, portanto, nesse sentido também, e depois, de alguma forma, de poder, no espaço da cidadania, também apoiar movimentos que possam levar à ação efetivamente transformadora e redutora, em especial das desigualdades. A minha, não tenho uma utopia, se quiser, por exemplo, acho que podemos fazer, e portanto a minha proposta é sempre a que possamos praticar o nosso ofício de sociólogos, que possamos depois chegar através do nosso ofício a outras pessoas e que essas pessoas, por sua vez, possam também fazer. Só assim é que as coisas vão mudando e vão melhorando. Ainda não. Sociologia e utopia.